Será que algumas tendências que já estão aí marcando épocas vão cair um pouquinho em desuso agora no ano de 2024? Antes de finalizar a nossa série Reformando, eu vim aqui trazer alguns itens para a gente analisar aqui se por um acaso eles estão caindo em desuso, se por um acaso vale a pena a gente abrir mão de alguns itens na sua casa. Então, vem comigo! Ei gente, tudo bem? Meu nome é Camila, sou arquiteta aqui do Alver Arquitetura e hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns itens, né, que a gente separou, fizemos uma pesquisa aqui pra gente conversar, que pode ser que estejam caindo em desuso. Claro, a gente sempre fala aqui que a gente não precisa seguir tendências, né? A gente usa o que a gente sente bem, que sente confortável, o que é importante para nossa casa, né? Então eu trouxe aqui mais pra gente bater um papo, fazer uma reflexão. Aproveita e me conta aqui nos comentários também qual que é a sua opinião sobre, se você tem isso na sua casa, se você gosta ou não. Acho que o importante é a gente sentir bem, estar bem em casa, com a nossa família, curtir bem o nosso espaço, independente de qualquer coisa. Mas vamos conversar sobre alguns itens e a gente vai conversando aqui nos comentários a sua opinião também. Um dos primeiros itens que eu quero trazer para a gente discutir é o painel de TV. A gente acaba que não está usando muito mais aqueles painéis que são soltos, sabe, na parede, exatamente ali no tamanho da TV, para poder colocar ali para esconder os fios. Ultimamente a gente tem usado muito mais, né, a TV instalada direto na parede, usando aquele truquezinho de colocar o cano de PVC por dentro para poder passar a fiação e a parede ficar livre. Claro que a gente só pode usar isso quando a gente não tem parede estrutural, né? Então a gente está usando menos esses painéis. E quando a gente usa painel, é legal a gente fazer uma integração, né? Um painel que tenha um pouco mais de significado e não só ser um item solto ali na parede. Então eu acho que é interessante a gente trabalhar às vezes com materiais diferentes, com uns materiais tipo tijolinho, uns materiais rústicos também para dar uma diferenciada ali naquela parede, para trabalhar ali no lugar do painel. Outro ponto que a gente tem usado demais são as estruturas em metalão. Eu acho que ela combina super bem quando a gente está usando aquele estilo mais industrial ou até mesmo um estilo um pouco mais assim atemporal. É legal a gente trazer alguns itens aí que vão acabar casando, mas às vezes usar demais, às vezes com outra cor que não tem nada a ver, né, com aquilo que você está fazendo, só usar por usar, eu acho que acaba, né, tendo uso muito excessivo e às vezes até demais de metalão aí na sua casa. Então é legal a gente ter um pouquinho de equilíbrio e ver se realmente ele tá casando ali com aquele estilo, né, com os outros móveis, com a forma como você está dispondo tudo aí no seu ambiente. Aí eu acho que pode ser que fique interessante. E já também pegando nessa ideia aí do estilo industrial, umas coisas que a gente está caindo bem em desuso também são aquelas luminárias com aramados, sabe? Tem de várias cores, vários estilos diferentes. A gente tem usado cada vez menos, mas isso não significa que você não precisa usar. Se você gosta, né? Eu acho que é interessante usar. Talvez a gente use aí uma corzinha um pouco mais escura, um preto, né? Pra ficar com menos destaque, assim. E às vezes casar aí com os demais elementos. Mas a gente tem usado cada vez menos esses pendentes aramados. Assim como aquelas luminárias muito, a gente chama de Sputnik, sabe? Aquelas que tem, às vezes ela tem um metalzinho aqui, um tanto de, a lâmpada, né? Fica em algumas bolinhas assim espalhadas, né? Eu acho que a gente vai acabar usando menos também, tem uma tendência a diminuir um pouco esse estilo, mas assim, igual eu falei com vocês, depende muito, né? Igual a gente teve uma consultoria que a gente fez, a gente colocou um pendente desse, porque era muito, esse nosso cliente, ele gostava muito, ele gosta, né, muito dessa questão do espaço, né, ele tem umas ideias muito legais em relação a isso, e aí a gente trouxe assim para remeter, sabe, essa questão, esse Sputnik, então tinha tudo a ver com a sala, com a ideia, com o que ele gostava, sabe, assim, né, o apartamento chamava até apartamento lunar, né, que vem aí um pouquinho de lua, a gente trabalhou um pouquinho dessa questão do espaço, então tinha tudo a ver a gente trabalhar
aquele pendente lá. Então, assim, é bem relativo, né? Mas a gente tem usado cada vez menos e nos últimos projetos aqui do escritório também. Forros com muitos pontos de iluminação, né? A gente usava, assim, muitos spots espalhados pelo forro de gesso, né? E cada vez mais a gente está trabalhando um pouco mais uma iluminação aconchegante, uma iluminação específica, gostosinha ali para aquela, né, aquele ambiente, para aquele uso que tá ali, né, pra gente criar diversos cenários na casa. Então, assim, aquela sala que era cheia de spots, super iluminada, assim, na sua residência, tá cada vez, né, mais em desuso, e a gente trabalhando a iluminação nos pontos focais, onde precisa, com as luminárias específicas, né? Hoje já tem uma gama muito grande aí pra gente poder ir trabalhando, muitos perfis, muitas, né, luminárias mesmo, que às vezes, gente, um tamanhozinho desse tamanho aqui é a luminária, e ela faz um trabalho muito legal ali no espaço, e eu acho que vale super a pena a gente explorar outras coisas, outros pontos, né, arandelas, a luminária de piso, né, então acho que vai cair em desuso aquela forro lotado de spots, com certeza. Metais coloridos, né? A gente teve um boom muito grande de usar metais rosés, dourados, bronze aí nos banheiros. Eles, né, com o tempo vão também acabar caindo um pouquinho nessa questão do desuso. Ele é um pouco mais difícil porque é legal você combinar todos os metais, né? Então você tem que pensar não só na torneira que tá ali, mas nos registros, em todos os outros acabamentos. Então, assim, um metal, né, não tem erro você usar o alumínio natural, né, o prateado aí no banheiro, que aí você sabe que você tem certeza que você não vai cansar, não vai cair em desuso, né, assim, com o tempo. E às vezes o preto também, né, numa combinação legal dentro do banheiro, os metais pretos também funcionam muito legal, e aí você também acaba cansando menos, né, usando aí, sabendo combinar ele bem com o estilo, né, com todos os outros revestimentos do banheiro, casa muito bem. Mas não tem erro se você usar aí o que é comum, ele é bem atemporal e aí cansar você não vai, com certeza. Pinturas geométricas na parede, né? A gente viu muitas pinturas geométricas com muitos triângulos, né? A pintura é uma ótima maneira da gente poder trazer uma vida nova, né, para o ambiente, né? Aqui mesmo no escritório a gente usa. Mas, assim, aquelas pinturas geométricas eu acho que vai acabar cansando. O bom de pintura é que se você cansou, é fácil de você ir lá e mudar, sabe? Mas a gente tinha usado, às vezes, algumas pinturas umas formas, talvez, que um pouco mais orgânicas, a gente tem aqui, né, no escritório. Ou até mesmo essa questão mais, assim, de ter uma meia parede para ter um diferencial, um bloco colorido de alguma cor, sabe? E a gente tem usado cada vez menos aquelas pinturas que a gente fazia vários triângulos na parede, assim, com várias cores. É uma tendência também que tá caindo, mas é bom que pintura facinho de ajustar. Espelho bisotado e com cor, sabe aqueles espelhos decorativos todos recortadinhos assim, sabe? Que a gente chama de bisote. Esses são usados muito mais nesse estilo um pouco mais clássico. Então, tem caído também, a gente não tem usado tanto, assim como aqueles espelhos muito coloridos, espelho fumê, espelho escuro. Para não ter erro, usar o espelho normal, sabe, da cor, esqueci a cor. A cor prateada, da cor normal, né, o espelho sem cor, né, não tem erro, é mais fácil de você usar, você não vai cansar com o tempo, então aposte nele. Né, a gente tem usado muito também agora espelhos orgânicos, se você, né, gosta, mas espelho também é uma coisa tranquila na decoração, mas se você postar no espelho redondo, no espelho retangular, com o tempo acho que você vai conseguir acostumar melhor, né, e não vai ter nenhum problema de ter alguma, né, cansar e isso ultrapassar. Apesar que eu gosto bastante de espelhos orgânicos, eu acho tão lindo. Não ligaria, não. Tá vendo? Isso tudo depende de você. E tem um item que caiu aí nessa discussão também, que é o ripado. Ixi, cada vez mais tem cliente chegando aqui, gente, não quero ripado de jeito nenhum, não gosto de ripado. O ripado, muitas pessoas reclamam por causa do acúmulo, né, de poeira, dificuldade de poder limpar, né, mas hoje no mercado existem, né, vários outros ripados aí que são mais fáceis de limpar, né, que tem outros tipos de desenho, e a gente pode, né, eu acho que assim,
encher um ambiente de ripado realmente fica muito pesado. Mas tem um detalhe, alguns pontos assim, e eu gosto muito, dá um diferencial, traz uma textura para a parede. Então, talvez valha a pena a gente saber usar, dosar e usar de maneiras diferentes. Às vezes não um ripado, às vezes fazer alguns frisos no painel, no MDF fica legal, né? E às vezes mudar aí o tamanho desse ripado, mudar a paginação desse ripado, né? A gente tem outras formas que a gente pode trabalhar para trazer um pouquinho de textura também, né? Para um painel, para o MDF, enfim, eu acho que fica interessante sabendo usar bem, né? E não assim, talvez um ambiente inteiro todo cheio de ripado, talvez não ficaria muito legal mesmo não, né? E você vai cansar, mas sabendo usar com a dose certa, eu acho que vai ficar interessante. E então, outro item que a gente tem usado muito, assim, às vezes, né, principalmente em banheiro, são os revestimentos marmorizados, né? E tacar aquele piso de mármore, parede de mármore, tudo assim muito de mármore, eu acho que com o tempo isso vai acabar cansando. É muito legal, eu gosto muito dessa textura, né? Eu tô falando do revestimento que imita, não o mármore em si. Mas é legal trazer um equilíbrio. Então, se for trazer, traz um ponto específico, uma rodobanca da cozinha, né? Com outras coisas que chamem menos atenção para ele ser o destaque especial, ou só no piso e trabalhar outro revestimento na parede. Ou então escolher um marmorizado que seja um pouco mais sutil, sabe, mais leve, para não ficar tão carregado. Que eu acho que com o passar do tempo, aquele banheiro de mármore, piso, a parede todo, vai acabar dando um pouquinho de cansada, sabe? Mas sabendo usar na dose certa, eu acho que pode ficar muito bonito, sim, sabe? Tendo um equilíbrio aí do mármore, porque é um efeito muito bonito também. Então, se você também gosta. E mais um item aí pra gente poder trabalhar, o rodapé alto, né? A gente tem vários materiais, tipos diferentes de fazer rodapé, tem até mesmo um rodapé embutido na parede. E aí esses rodapés muito altos aí na sala a gente tá caindo muito em desuso, tem muito tempo que a gente não usa aqui no escritório. A gente tem usado cada vez menor, um rodapézinho de 5, né? A gente especificou até mesmo ali um rodapé pretinho de 3, só para dar esse acabamento. Tem agora também muito rodapé invertido, que fica muito legal, né? Muitas pessoas reclamam também de sujeira que acumula ali na parte de cima do rodapé, né? Então esses embutidos resolvem pelo menos esse problema. Mas esse rodapé é muito alto, a gente tem, né, caído um pouco assim de desuso também. E ele acaba assim, quando o pé direito, ele dá uma sensação de um pé direito mais baixo também, né? Tem naquela rodapé ali grande. Talvez se for, né, propositalmente, você tem um pé direito muito alto, quer diminuir um pouquinho dessa sensação, é legal você trabalhar esse rodapé, né? Mas hoje a gente tem usado os rodapés mais delicadinhos, pequenininhos também. Olha, mas a gente não precisa seguir cegamente nenhuma tendência e é muito o que a gente defende por aqui. O importante é que você se sinta confortável, que o ambiente conte a sua história, quem você é, né, de onde você veio. Então, se qualquer um desse item aqui for muito importante, vamos trabalhar, sabendo trabalhar ele bem, né, equilibrando aí dentro do espaço. Eu tenho certeza que vai ser um item muito importante e significativo dentro da sua casa. E a gente tem que lembrar que a funcionalidade e os significados são muito mais importantes do que seguir qualquer moda que seja passageira por aí, tá bom? E aí me conta aqui nos comentários se você tem algum desses itens na sua casa ou se estava pensando em colocar algum e vamos discutir aqui um pouquinho mais. E se tem algum item aí também de tendência que você já cansou, e me conta aqui, tá bom? Era isso. Um beijo, tchau, com Deus!